coisa que acho que valeria a pena dizer, Azedo, é que o setor empresarial hondurenho, eu estava agora há pouco na minha conversa com o Lúcio Lambranho, ainda em grande parte é de influência ou diretamente de americanos, de estadunidenses. Então, você ainda tem uma influência de um empresariado que é ainda decorrência dos anos, do tempo das antigas empresas de setor de frutas, mas que você tem ainda esse setor ainda influente. Então, é um cenário de divisão, é um cenário de confronto, a impressão que eu tenho. Projetando essa situação assim, em termos de América Central, como é que você vê essa crise, hein, Eliane? Olha, eu acho que o mais importante é que a crise teve um efeito benéfico para a política externa norte-americana. Por quê? Porque, se a gente lembrar, os Estados Unidos vieram perdendo força no principal organismo da região, que é a OEA, Organização dos Estados Americanos. Vamos lembrar que no ano passado, ou seja, muito recentemente, os Estados Unidos ficaram completamente isolados nas duas reuniões da OEA que discutiram a invasão do Equador pela Colômbia. Os Estados Unidos foram o único país que apoiaram a posição da Colômbia de ter invadido o Equador para dizimar um centro das Farc, que são, enfim, a grande guerrilha ainda existente na nossa região. E todos os demais países, principalmente liderados por Brasil e Argentina, eles isolaram os Estados Unidos e condenaram a Colômbia e apoiaram o Equador. Então, o que acontece? O Obama toma posse e tem a oportunidade de recuperar espaço dentro da OEA. Como? Ficando a favor do consenso e ficando próximo das posições do Brasil, da Argentina e dos demais países do continente. Há assim, uma aproximação muito grande entre o Obama e o presidente Lula. Isso, de certa maneira, tem permitido que os dois governos, do ponto de vista da diplomacia, não do ponto de vista das operações aí do Pentágono, tenham uma atuação mais coordenada, mais próxima. Nessa crise houve isso? Claro, e é uma conveniência, claro que é uma conveniência dos dois países, é uma conveniência diplomática dos dois países, mas é uma conveniência muito forte do Obama e da Hillary. Por quê? Porque o discurso diplomático do novo governo norte-americano é um discurso de diálogo, de aproximação, de não ingerência, ou seja, quanto mais próximos eles ficarem da posição do Brasil, que é essa posição de equilíbrio, melhor para os Estados Unidos. A crise em Honduras recoloca os Estados Unidos numa posição, aspas, de bonzinho, numa negociação em que os Estados Unidos de Bush estavam completamente isolados. Agora, ali há uma influência ali, não só do Hugo Chávez, que não faz fronteira os países não fazem fronteira com Honduras, e também do governo cubano, naquela crise ali, que eles procuram colocar obstáculos a essa movimentação do governo americano, essa tentativa do governo americano de tentar se reaproximar dos países da América Central, do Caribe e também da América do Sul. Como você vê essa atuação do Hugo Chávez ali? Olha, eu acho que foi importante, porque a guerra de Honduras também deu discurso ao Hugo Chávez. O Hugo Chávez tem um problema interno, ele precisa de uma radicalização de discurso para manter acesa a popularidade, para manter acesa a mobilização dos chavistas a favor do governo dele e do regime dele. E ele não podia simplesmente fazer uma guinada e começar a falar, o Bush era o demônio. Ele não podia começar a dizer que o Obama era lindo e era um santo. O Honduras deu o discurso, a circunstância diplomática ao Chávez de poder dialogar com o governo dos Estados Unidos, dialogar com Washington de uma maneira civilizada. Tanto que os dois embaixadores, o de Caracas e o dos Estados Unidos em Caracas e o da Venezuela em Washington, que estavam recolhidos desde 1998, eles voltaram aos seus lugares. Ou seja, a crise de Honduras, apesar de ser completamente dramática para Honduras,
e o desfecho dela ainda é muito preocupante, ela tem um efeito de acomodação de interesses diplomáticos e geopolíticos na nossa região muito importante. Agora, eu queria alertar uma coisa assim interessante, lembrar a história um pouco. Quando o presidente Kennedy não apoiou o endurecimento das posições militares norte-americanas no Vietnã, aconteceu aquela tragédia. Sempre há falcões querendo apostar na economia da guerra, primeiro orçamento mundial e primeiro orçamento norte-americano também. E Obama tem que navegar entre essas duas vertentes. O discurso inicial da Hillary foi ambíguo, depois houve um paulatino endurecimento, reforçado pela posição, inclusive, do Brasil. Não dá para negociar com Micheletti, é preciso que volte Zelaya. Agora, para onde vai, digamos, feita a solução desse processo, digamos que esse governo que não tem apoio popular, que tem um certo isolamento até mesmo de setores empresariais que viam na aproximação da ALBA possibilidades, inclusive, de movimentar e dinamizar a economia. Veja bem que uma economia que depende dos Estados Unidos, e os Estados Unidos numa crise econômica das maiores da sua história, isso provoca insegurança em pequenos empresários, que são pequenos empresários de Honduras, os maiores que sejam. E eles veem na aproximação com Venezuela, um grande mercado, poder comprador, Argentina, Brasil. Brasil tinha oferecido possibilidades, a Venezuela tinha feito acordos energéticos com Honduras, que estão suspensos até que restaure-se a democracia em Honduras. Para onde é que eles vão correr? Com essa economia? Então, eu vejo que esse golpe tem perspectivas muito pouco duradouras, a menos que eles fizessem um enorme banho de sangue, ainda assim não teriam resolvido o seu problema, porque mesmo com essa ambiguidade ou com posições duais entre o Pentágono e a Casa Branca, o presidente Obama tem oferecido uma linha de diálogo, de reforçamento da ideia de recuperação da democracia, até pelas derrotas, como a Eliane falou, que vem sofrendo na OEA. São sucessivas e significativas derrotas que não podem ser desconsideradas. Agora, se ele enfrentar-se muito duramente com a ala desses falcões, esse é um problema que talvez esteja ainda por ser... Você acha que o Micheletti suporta esse isolamento e essas pressões até novembro? Porque eles têm eleição marcadas em novembro. Então, em tese, acho que seria uma grande desgraça. A posição deles é levar essa situação até novembro, fazer uma eleição e aí eleger um novo presidente. Você acha que ele aguenta? Eu acho que seria uma grande desgraça para o povo de Honduras. Imagina um país em que, que depende muito das ajudas externas, de organismos internacionais e outros países, como Venezuela, Brasil. Você tem muitos organismos trabalhando, ONG, você tem um investimento externo, ela depende muito disso. E se isso é cortado diariamente, você tem a notícia de que estão sendo cortadas essas ajudas, é muito difícil imaginar que um presidente consegue, mesmo com apoio de quase toda a mídia, a realidade, acho que dificilmente se imagina que a realidade se mantenha. O Beto estava falando aqui que vinha ocorrendo um processo de mudança nesses países, do ponto de vista econômico, de um desenvolvimento, vamos dizer assim, mais integrado do plano regional, com o envolvimento da Venezuela, principalmente. Você que andou por esses países, você acha que esse processo é irreversível ou ele pode entrar em colapso com essa crise lá em Honduras? Olha, eu acho que há muita coisa irreversível. Você tem um processo, você tem um histórico do que aconteceu na América Latina nos últimos 20 anos, a democratização e os ganhos que essa democratização trouxe. Eu acho que o Brasil é um exemplo inquestionável disso. Esses países, o que diferencia muito em relação a gente é que eles são muito mais pobres. Quem viaja por El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicarágua, são países que se aproximam mais, em termos que, quando você vê a situação social do país, se aproxima mais da Bolívia, do Paraguai, do que de países onde você não vê a pobreza assim tão generalizada, como Colômbia, como o México. Você tem bolsões de pobreza, mas você tem indústria.
A Honduras não. Essa pobreza, isso cria uma distorção muito grande nesse país.